Se você cresceu nos anos 90, você sabe o sabor que era ligar a televisão para poder assistir os Power Rangers dando uma surra em um monstro diferente todos os dias. E como o especial de 30 anos já tá quase aí, decidi fazer esse vídeo falando sobre 7 curiosidades que talvez muitos ainda não conheçam. Olá, eu sou o Raoni Soares e esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. Depois de muito tempo postergando e adiando essa ideia, eu finalmente criei coragem para abrir esse canal. Aqui eu vou falar sobre filmes, séries, desenhos, animes e muito mais. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou trazer por aqui. E como eu já disse anteriormente, decidi fazer esse vídeo porque no dia 19 de abril a Netflix vai lançar um especial intitulado Power Rangers Agora e Sempre, onde eles vão fechar um ciclo com chave de ouro. Power Rangers é uma franquia que eu gosto muito e eles já conquistaram uma base de fãs fiel e engajada ao longo desses 30 anos de exibição. Então vamos às nossas curiosidades. Você sabia que Power Rangers não é uma série totalmente original? O que acontece aqui no Japão no ano de 1975 era lançado a primeira temporada de uma franquia que hoje é conhecida como Super Sentai, que na verdade é uma categoria de um estilo conhecido como Tokusatsu. E se você não sabe o que é Tokusatsu, deixa aqui nos comentários que eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre isso. Foi no ano de 1980, após ter uma reunião com os empresários da Toei Company, que são os criadores do Super Sentai, que um empresário chamado Rain Saban teve acesso aos episódios da série. E mesmo sem entender absolutamente nenhuma palavra do que os personagens estavam dizendo, ele simplesmente amou aquele material que ele teve acesso. Foi a partir disso que ele decidiu levar essa série para outros lugares do mundo. O primeiro lugar para onde ele levou foi a França, e ele obteve um grande sucesso com ela. É claro que depois do sucesso que ele tinha conquistado na França, ele queria levar isso para a TV americana, mas os produtores disseram: aqui não. Se eles soubessem que naquele momento eles estavam jogando fora uma mina de ouro. Foi só em 1990, quando fundou seu próprio estúdio, que Rain Saban finalmente levou essa ideia adiante. Olha, se isso não é persistência, não sei o que é, não. Ele adquiriu os direitos de exibição de uma das temporadas, aproveitando que o hype de Jurassic Park estava aqui, ó. E ele investiu nessa temporada justamente porque o foco eram os dinossauros. Inclusive, a princípio, a ideia era só dublar as falas como ele tinha feito anos antes na França. Mas os produtores decidiram mudar o elenco para causar uma identificação maior nos adolescentes que assistiriam a série. Então, partindo desse princípio, o elenco foi selecionado, roteiros de todos os episódios foram feitos do zero e as cenas dos Power Rangers destransformados foram filmadas inteiramente do zero em locações na Nova Zelândia. O que foi utilizado no material original foram as cenas de lutas onde eles estavam usando os seus trajes e as cenas com os Zords. As cenas da Rita Repulsa também foram utilizadas e eles só redublaram ela pra versão americana. E é por isso que dá pra gente notar a diferença entre as cenas originais e as cenas onde eles gravaram inteiramente do zero. Há uma grande diferença na qualidade das imagens. O título do episódio piloto realmente teve um efeito na vida real. No dia 28 de agosto do ano de 1993, que o intitulado Dia da Mudança trouxe os Power Rangers para conhecimento público e se tornou um sucesso imediato. Foi assim que Mighty Morphin Power Rangers nasceu, da ideia de trazer um material que não era americano para a TV americana e acabou se tornando um grande sucesso e ele se mantém vivo até os dias de hoje. Como nem só de flores vivem as produções, com Power Rangers não podia ser diferente. Depois do sucesso que a série tinha feito, os produtores quiseram espremer Power Rangers até a última gota, mas quem sofria de verdade nessa eram os atores. Mighty Morphin Power Rangers teve ao todo 3 temporadas, mas os atores que naquela época tinham entre 18 e 24 anos faziam sessões de até 14 horas de filmagem e o salário deles era equivalente ao que é hoje os atendentes do McDonald's. Eu tô passada, chocada. Enquanto o criador da série estava arrecadando milhões aí com os produtos derivados da série, como brinquedos, lancheiras, os atores demoraram muito até serem valorizados de verdade. David Yost deu vida ao Billy, o nerd do grupo, Ranger Azul. Ele entrou na série na primeira temporada e ficou no manto aí até a terceira temporada mais ou menos, que foi quando a série começou a mudar. Ela foi começando a ter uma transição para uma nova roupagem, com novos personagens e um novo nome, passando de Mighty Morphin Power Rangers para Power Rangers Zell.
Ele aparecia esporadicamente ali no centro de comando, dando apoio ao Alpha 5, até que foi recebendo cada vez menos protagonismo e espaço dentro da série, até que de um dia, do nada, ele já não apareceu mais. Mas foi só no ano de 2010, quando ele estava dando uma entrevista, que ele trouxe ao público o fato de que ele é homossexual e que isso está ligado diretamente ao fato dele ter saído da série. Ele disse que a sua passagem pelo elenco da série já não foi das melhores, porque ele sofria muito preconceito nos bastidores pelos produtores e até os seus colegas de elenco. Ele era exposto de uma maneira onde um dia os membros da produção pegaram ele e expuseram a sua sexualidade para todo mundo que não sabia. Foi a partir disso que ele decidiu sair da série. Isso afetou tanto a ele que ele chegou até a duvidar de si mesmo e do que ele sentia e chegou até a optar em internar em uma clínica de reabilitação sexual para deixar de ser gay. Inclusive, o ator Jason David Frank era um desses colegas com quem David teve problemas e o relacionamento entre eles ficou muito conturbado e eles levaram muitos anos até conseguir se reestabelecer de novo. Aposto que muitos se perguntam por que a Ranger amarela não usa saia quando tá morfada, em contraponto com a rosa, que quase sempre tem saia. Isso se deve ao fato de que na produção original as equipes quase sempre eram compostas por 4 homens e apenas uma única mulher. Por isso você pode ter certeza que, à exceção da equipe SPD ou de nenhuma das mulheres realmente usam saia, quando você se deparar com uma Ranger que não tem saia, é porque no material original o personagem era masculino. Isso porque a Saban decidiu que ao invés de uma, seria melhor ter 2 mulheres na equipe para equilibrar as coisas. E como as cenas de lutas eram todas reutilizadas da versão japonesa, não tinha como eles simplesmente decidir colocar uma saia na Ranger amarela sem que para isso tivessem que refilmar tudo. Uma das coisas que a gente consegue notar nesses casos é a discrepância da personagem de quando ela tá morfada e de quando ela não tá, porque como ela é feita por um homem na versão japonesa, o personagem sempre é mais forte, mais alto, mais masculinizado. E mesmo em alguns casos, na versão japonesa, alguns homens faziam o papel da Ranger Rosa transformada, só que é diferente porque eles sempre utilizavam homens mais magros, mais baixos para equiparar as coisas. E na versão americana não teve muito essa diferença e você consegue notar até um certo volume na Ranger amarela em certo momento. Quando eu comecei a acompanhar a Mighty Morphin pela primeira vez, eu tive uma grata surpresa ao perceber que a primeira personagem amarela não era a Isha. Isso porque eu era muito apegado à memória afetiva do filme que passava na Sessão da Tarde, que foi lançado em 1995, onde a personagem amarela já era ela, e tanto o preto quanto o vermelho também já eram outros personagens. Mas o fato é que a primeira Ranger amarela é a Trini, vivida pela atriz Thuy Trang. E quem já viu o trailer do especial que vai ser lançado na Netflix sabe que a Trini morre. E isso se deve ao fato de que a atriz, na vida real, morreu em um acidente de carro no dia 3 de setembro de 2001. A atriz tinha só 27 anos na época e esse especial da Netflix vem como uma homenagem para ela e para o ator Jason David Frank, que no ano passado também morreu. E como eu comecei esse fato falando sobre a minha memória afetiva sobre a personagem da Isha, eu acho que vale mencionar aqui por que a atriz resolveu sair da série junto com o ator que fazia o Jason, que era o vermelho, e o Zack, que fazia o preto. Como eu falei, a equipe de atores era muito explorada, eles trabalhavam muito e recebiam extremamente pouco. E é claro que em algum momento alguém ia acabar entrando em discordância com isso, e com razão, né? Sim. Isso aconteceu com esses 3 que estavam muito insatisfeitos com o andamento das coisas e procuraram a produção para pedir por aumento, mas eles acabaram sendo demitidos por isso. No lugar dos personagens deles entraram a Aisha, o Adam e o Rock no episódio de número 27 da segunda temporada. Mas esses 3 personagens entram na série no episódio de número 22 e vão ganhando espaço aos poucos até assumir de vez o manto dos Power Rangers. Só que pra quem assiste a série fica aquela coisa esquisita, porque ao mesmo tempo que aqueles 3 ainda estão ali, eles não estão. E durante esses 7 episódios eles usam dublês para colocar os Rangers na cena, mas geralmente eles estão longe e de costas. Eles aparecem para lutar e geralmente somem depois disso. E a justificativa que deram para a saída dos personagens foi que eles foram convidados para participar da Conferência de Paz na Suíça e nunca mais voltaram.
Quando a segunda temporada de Power Rangers começou, trouxeram um personagem novo, um novo vilão. Ele era bem mais impetuoso, sério e violento. Quem conhece sabe que eu tô falando do Lord Zed. E desde as suas primeiras aparições com um visual estranhamente chocante, com um corpo que parecia estar em carne viva, o Imperador do Mal, Lord Zed, trazia consigo uma cobra que se transformava em seu cajado. Isso foi o suficiente para causar um probleminha ali para Saban, uma vez que os pais das crianças que assistiam a série começaram a entrar em contato com eles para avisar que seus filhos estavam ficando assustados com o que estavam vendo. E a saída que o estúdio encontrou foi trazer Rita Repulsa de volta e fazer com que o Lord Zed passasse a reinar sobre uma poção do amor fortíssima, do qual fazia com que ele deixasse de ser mais violento e assustador e passasse a ser mais aquele personagem caricato que fazia tudo o que a sua esposa a partir dali quisesse. A gente vai agora para a sétima e última curiosidade, mas antes disso eu quero pedir para você deixar o seu like se você ainda não tiver deixado e estiver gostando desse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos daqui, isso vai me ajudar bastante. Por terem decidido não utilizar tudo do material original, quando eles criaram uma nova história, eles tiveram também que criar um novo mentor para os Power Rangers. E foi assim que surgiu aquela cabeça flutuante que a gente conhece como Zordon e o assistente que eu sou apaixonado, que é o Alpha 5. Acho que é unânime quando eu digo que o Alpha 5 é um dos poucos personagens que não precisa de muito para gostar dele. Apesar de ser um robô que não tem expressões faciais, ele tem carisma, ele é engraçado e ocupa bem o seu papel. Mas apesar da gente se referir a ele como ele, e da dublagem ser feita por um homem, o Alpha 5 é na verdade interpretado por uma mulher. E contando os filmes de 95 e 97, ele foi interpretado por 4 mulheres durante o período que teve ali ao lado dos Rangers. Suas intérpretes foram Romy J. Scherf, Sandy Shelmner, Donnie Kistler e Pita Mary Wright. Quanto ao Zordon, o que eu tenho para dizer sobre ele é que o ator David J. Fielding, que deu vida ao personagem, só apareceu no estúdio uma única vez e ficou lá mais ou menos umas 5 horas para gravar todas as suas cenas. E tudo que o ator teve que fazer foi pintar o corpo e fazer algumas expressões e mover a boca como se estivesse falando. E partindo disso, todas as cenas em que o Zordon aparece são absolutamente as mesmas. Tudo que fizeram foi colocar ali um borrão na boca do personagem para que o truque desse mais certo. E o ator voltou ao estúdio para dublar a si mesmo. E uma última curiosidade que não vai agregar em nada, mas eu quero sim trazer aqui, é que se você apertar o número 332393 muito rápido no seu celular, você vai conseguir ouvir o som que é muito parecido com o toque música tema dos Power Rangers. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já sabia sobre essas curiosidades e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Tchau!